Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E gente, vídeo especialíssimo mais uma vez, porque no vídeo de hoje nós inauguramos o Mês do Terror no Pela Capa. Então o mês de outubro vai ser todo temático só com obras de terror. Um negócio muito legal que eu estava muito animado para fazer. Eu espero muito que vocês gostem. Mas, para começarmos aquecendo aqui nesse clima de terror, nesse clima de Halloween, vamos começar o mês com uma lista com 7 obras de terror fantásticas para vocês conhecerem e lerem agora no mês de outubro. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bem, gente, para começar a nossa lista, eu quero falar para vocês de O Exorcista. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o livro mais assustador que eu já li em toda a minha vida. É um livro fantástico, tem uma atmosfera inacreditável de boa, sério mesmo. É daquela coisa que você tem que parar de ler porque você está começando a se sentir um pouco mal, tem que parar de ler porque você está começando a sentir muito medo. E foi nesse livro daqui que eu aprendi que realmente dá para sentir medo lendo livros. Que história fantástica, muitas pessoas, muitos de vocês já devem conhecer, porque ele foi adaptado amplamente para o cinema, principalmente com a sua adaptação, O Exorcista, que foi extremamente renomada, extremamente famosa, e que assusta o público até hoje. Então, um filme muito bom. E o filme ele faz jus ao livro, é uma adaptação muito boa. Aqui a gente tem a história da Regan, que é essa garota que foi possuída, e da luta da mãe dela para poder tentar resolver essa situação, junto com os padres, junto com as pessoas na cidade, e ainda tentando levar a vida de atriz, que não é nada fácil. Aqui a gente tem vários homicídios, tem possessão, tem padre, tem demônio, tem tudo que você precisa para uma história de exorcismo, uma história de terror de altíssimo nível. Eu já fiz um vídeo completaço sobre o Exorcista e sobre a sua continuação, o Legião, aqui no canal. Vou deixar aqui em cima o card para vocês conferirem, porque é um dos meus vídeos favoritos do canal, então se você não assistiu, não deixe de ir lá conferir também. Dando sequência, eu quis trazer nessa lista pelo menos um título nacional, e eu tô trazendo para vocês O Vilarejo, de Rafael Montes. Esse livro aqui, ele é muito legal, ele é bem fininho, mas não é porque ele é fininho que não tem muito conteúdo, porque tem muita coisa bacana. Aqui, a gente conhece um pouco sobre um vilarejo, obviamente, né? Nesse vilarejo, ele acabou sendo isolado por causa de uma grande nevasca. E cada capítulo aqui conta sobre um pecado capital, e cada capítulo conta uma história sobre algum morador daquele vilarejo. E é muito interessante porque essas histórias começam a se interligar de alguma forma e você fica tentando pescar ali, montar o quebra-cabeça todo e no final do livro sua cabeça explode com um plot twist muito legal. É um livro que me surpreendeu demais. Eu li ele acho que em outubro do ano passado também e gostei muito, já recomendei para vários amigos que adoraram também. Então, um livro nacional de altíssimo nível que vale muito a pena vocês conferirem. Em terceiro, quero trazer para vocês um quadrinho que eu conheci e li bem recentemente. Até comentei sobre ele num dos últimos vídeos aqui do canal, que é Dylan Dog, o nosso detetive do pesadelo. Aqui, apesar de não serem histórias de terror, tem temática de terror. Então o Dylan Dog ele tá sempre mexendo com espírito, com monstro, com vampiro, com assombração. É sempre coisas nessa pegada, nessa seara, mas tudo de um jeito muito interessante, tem uma ação muito divertida e eu acredito que alguns de vocês possam sentir medo em alguma dessas histórias. Dylan Dog é um personagem fantástico, personagem lançado lá na Itália pela primeira vez e que tomou o mundo inteiro. É um dos principais títulos da editora Bonelli, é uma das maiores editoras do mundo, com um dos maiores títulos que a gente tem nos quadrinhos hoje em dia. A gente tem Dragoneiro, tem Tex, Ken Parker, Julia e Dylan Dog aqui também. Mas o Detetive do Pesadelo não podia ficar de fora dessa lista, porque é um personagem que grita terror. Então, fica aí a recomendação. E minha grande indicação é que você comece por aqui, Dylan Dog nova série. Porque é uma excelente porta de entrada, com uma história fantástica. Falando de terror, a gente não podia deixar de falar dos clássicos, né? Então vamos falar aqui agora de Frankenstein, o que eu acredito ser um dos livros mais importantes da história. Não só porque foi a primeira ficção científica publicada, mas também o primeiro, talvez seja o primeiro, mas se não for o primeiro, um dos primeiros livros escritos por mulheres
que teve um alcance mundial, uma popularidade inacreditável. A publicação de Frankenstein foi muito conturbada, porque apesar de ter sido escrito pela Mary Shelley, a primeira edição do livro saiu escrito pelo marido dela. E só depois que ela conseguiu realmente botar o seu nome na publicação. É uma história extremamente interessante, que inspirou diversos outros autores a escreverem terror e inspiraram diversas outras mulheres a escrever. Então, realmente é um livro emblemático da cultura mundial, um livro importantíssimo que todo mundo deveria conhecer. E eu estou mostrando aqui para vocês essa edição, que é maravilhosa, que tem o texto original, mas também está muito bem ilustrado. As ilustrações desse livro aqui são de tirar o fôlego, sério mesmo, são muito boas de verdade. Eu acho que é a melhor edição de Frankenstein que você pode comprar aqui no Brasil hoje em dia. Poxa, falando de uma lista de obras de terror, quem achou aí que eu não ia falar de Junji Ito tá maluco. Então, seguindo até um pouco da linha da nossa última indicação, vou falar sobre Frankenstein do Junji Ito. Esse aqui é maravilhoso, foi o primeiro Junji Ito que eu li e foi o suficiente para me fazer apaixonar pelas obras do autor. Junji Ito é um mestre do terror. E quando eu falo mestre, é um cara que tá fora de série mesmo. Deve ser um dos mangakás mais lidos no mundo atualmente, fugindo ali do mainstream, né? E, sério mesmo, isso aqui é um espetáculo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal só explicando como começar a ler as obras de Junji Ito. E eu digo nesse vídeo, vou deixar aqui no card para vocês conferirem também, que essa daqui é uma excelente porta de entrada. Foi a minha e funcionou muito bem. Aqui a gente tem a adaptação da história da Mary Shelley para os mangás. Só que o Junji Ito, ele deu um toque particular dele na história. Então não é só uma recontagem da história original, que tem alguns twists e um final surpreendente também. O Junji Ito, ele troca o final da Mary Shelley, então isso aqui é um prato cheio para quem já gosta do Frankenstein original. E essa história ficou tão boa, mas tão boa, que o Junji Ito ganhou um Eisner por causa dessa edição aqui, por causa da adaptação que ele fez. Essa edição, ela conta com vários contos. Um desses contos sendo a história do Frankenstein, que ocupa a maior parte desse volume, que é bem grosso. E as outras histórias contidas aqui são fantásticas. Tem um personagem chamado Oshikiri, que tem uma história extremamente interessante e que traz tudo que o Junji Ito é mestre. No terror, nas deformações corporais, naquela brincadeira entre realidade e ficção, o que é realidade, o que é loucura. Então, isso aqui é um prato cheio. Eu já fiz vídeo só dele aqui no canal, vou deixar no card aqui também, caso você queira conhecer. E sério, vale muito a pena conferir, gente. Outro cara que não poderia ficar de fora numa lista de obras de terror é o Stephen King, né? Então eu já selecionei aqui pra vocês um que eu acho que vai agradar muita gente, me agradou bastante, e dos que eu li do Stephen King, foi o que me causou mais medo, digamos assim, que foi Depois. Depois, apesar de ser uma história um pouquinho mais leve, tem algumas cenas de terror que eu achei muito interessantes. Ele é bem fininho, então não tem desculpa pra não ler, e ele é muito fácil de achar. Então, poxa, gente, tá fácil pra vocês irem aí nas livrarias, na Amazon, buscar o seu exemplar. Nessa história aqui a gente vai acompanhar o James. James é um personagem muito interessante. Ele é uma criança que tem uma habilidade paranormal. Ele consegue se comunicar com os mortos. E ele passa a maior parte da vida dele, até por instrução da mãe, tentando ignorar essas habilidades. Porém, chega um momento que essas habilidades não podem mais ser ignoradas. Um terrorista morre, mas antes de morrer, ele esconde algumas bombas na cidade e ninguém sabe onde é que elas estão. Então uma amiga da mãe do James, que é policial, ela vai atrás do James para tentar solucionar esse mistério. E o garoto acaba se envolvendo de uma forma muito tenebrosa, uma forma muito assustadora nesse meado todo, tendo que lidar e conversar com um completo psicopata que agora está atrás dele. Então é uma história muito bacana, muito fininha, vale muito a pena mesmo conferir. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, um vídeo muito bacana, porque esse livro aqui ele é fantástico mesmo. É um dos meus favoritos do Stephen King, que eu li, né? Não li tanto ainda, mas os que eu li são os que eu mais gostei. Então fica aí minha dica de Depois. E para fechar com chave de ouro, não poderia ser diferente, porque vamos falar de Drácula! Drácula, no momento dessa gravação, eu ainda estou lendo, já passei da metade dele, porque eu estou fazendo a leitura desse livro daqui junto com o pessoal do Clube do Livro. Então está sendo muito legal a gente discutir, conversando bastante, o pessoal também lá adorou, eu estou adorando. É um livro
incrível. Sério mesmo, eu achei que ele ia ser muito mais entroncado, até pela época que ele foi escrito, mas não. É maravilhosamente fluido e muito interessante. É um daqueles livros que você, enquanto faz a leitura, entende por que ele passou a todos os testes do tempo e ainda é relevante nos dias de hoje. Drácula é eterno. Drácula vai ser lido para sempre, eu acredito, porque é uma história atemporal. É um livro extremamente instigante, personagens extremamente interessantes. Minha favorita até agora, tadinha, é a Lucy, o personagem que sofre. Mas, sério mesmo, vale muito a pena conferir Drácula. Inclusive, Drácula vai ser o grande norte do mês de terror aqui do Pela Capa, e eu vou explicar o porquê. Na semana que vem, vamos falar disso daqui, Vlad Drácula. Esse aqui foi escrito pelo Roy Thomas e desenhado pelo Esteban Maroto. É um trabalho maravilhoso dos dois, que são gênios da indústria dos quadrinhos e colocaram todo o seu talento nesse cara daqui. Realmente é um trabalho muito primoroso, que sai vídeo já semana que vem, então não vamos me delongar muito. Seguindo, vamos falar de Vlad, A Última Confissão, que parece um livro fantástico, uma pegada mais de ficção histórica, uma coisa bem interessante, uma outra abordagem sobre o mito de Drácula. E para fechar o mês de outubro, vamos falar dele, de Drácula, para coroar e fechar com chave de ouro todo esse trabalho aqui e todo o nosso mês do terror no Pela Capa. Gente, estou animado demais. Eu espero muito que vocês estejam tão animados quanto eu. Vamos assistir os vídeos, vamos fortalecer aqui o canal nesse mês de outubro. Vocês sabem o tanto que eu gosto de terror, só pelo volume de coisas de terror que eu trago aqui no canal. E eu quero muito que vocês participem disso tudo comigo. Se gostaram do vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Poxa, acabei de falar aqui o tanto de coisas que vocês vão ter nas próximas semanas. Vale a pena demais se inscrever. Se gostaram de qualquer um desses livros aqui, vou deixar o link da Amazon aqui na descrição, que vocês podem comprar através desses links e ajudar muito o canal, sem gastar mais nenhum centavo por isso. E vou deixar nos cards finais o meu vídeo de Frankenstein do Junji Ito e o meu vídeo de Exorcista. 2 vídeos fantásticos aqui do canal, que eu gosto muito deles e eu acredito que vocês vão gostar também. Bem, gente, o vídeo fica por aqui e até a próxima!